Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar o penúltimo tema do Ambiente-se. O que é isso? Mãos à obra, né? Unidade 4, tema: uma andorinha só não faz verão. Porque isso aí, ó, é um ditado, né? É quase um paradigma, né? Existe a migração de andorinhas, existe. Mas isso é um paradigma porque as pessoas, né, há muitas gerações, muitas, e vocês já devem ter escutado: uma andorinha só não faz verão, uma andorinha só não faz verão. E aí, o que é a andorinha? Vamos falar sobre a andorinha, só para pensarmos. O que é a andorinha? A andorinha é uma ave migratória. Então, é uma ave que vem para o Nordeste aqui do Brasil. Ela passa, migra, voa vários, né, em bando, voa em grupo. Então, é um trabalho em grupo. É um trabalho intenso. Migrar é intenso. Passa por diversas circunstâncias, várias pressões do meio. E aí reproduzem na questão, na região do Nordeste, e aí procuram alimentos, dão uma paradinha para se alimentarem, né? E aí é uma ave que está a caminho da extinção. Uma pena. É uma ave que sofre intensamente com as modificações do meio ambiente. E aí você pergunta, no ambiente, você vai perguntar: qual é a importância, então, de se preservar, de conservar espécies ameaçadas, como, por exemplo, essa andorinha branca? Qual é a importância? Por que eu tenho que preservar a andorinha, Rosária? Andorinha lá e eu cá. Mas, assim, tem um porquê? Tem que ter. Faz parte de quê? De um processo seletivo? Faz parte de quê? De um transporte de sementes? Faz parte sobre o quê? Uma cadeia alimentar? Faz parte sobre o quê? Um equilíbrio, né? Relações ecológicas, equilíbrio ambiental. Então, como as ações de educação ambiental, como? Elas promovem mudanças na atitude. Então, por exemplo, das aves migratórias. Porque ele está falando da ave, mas não propriamente só a ave. Então, outros animais, eles migram. Migram para reprodução, como, por exemplo, as baleias, para terem os filhotes. Eles migram à procura de alimentos. Eles migram para se abrigar do frio, para fugir do frio, né, para uma área menos frio, ou uma área mais quentinha, digamos assim. Então, assim, cada um com a sua necessidade. Então, como? Por que existe essa importância? Essa trilha, nós viemos falando sobre isso. Respeito do meio ambiente, como o meio ambiente interfere. Nós falamos sobre a agropecuária, nós falamos sobre o plantio ordenado, nós falamos sobre a perda da biodiversidade, o que é a biodiversidade, a importância da biodiversidade, a importância de cada espécie. Nós falamos da capacidade reprodutiva de cada espécie. Nós falamos sobre a destruição do meio ambiente por queimadas, pela mineração, né? Nós falamos da questão da magnificação trófica, que acumula metais pesados e que eles podem proporcionar o quê? Um processo chamado de bioacumulação, e aí esse metal no corpinho dos seres pode proporcionar mutações, formação de tumores, processos alérgicos. Então, me digam, né, os cientistas e os ativistas, obviamente, ambientais, nós estamos falando por diversas vezes, estão à frente de diversos projetos, né, de preservação, de manutenção, de reabilitação de, por exemplo, de aves que estavam sendo traficadas, ou de pequenos primatas, né, que estavam sendo, ou serpentes. Você vê, quantas vezes você vê na televisão que foi pego, por exemplo, várias serpentes dentro de uma garrafa PET, e para serem levados de uma área para outra, né, para serem embarcados numa área num aeroporto. Então, assim, nós temos que trabalhar em conjunto. O que é um trabalhar em conjunto? Sou eu
individual, na minha vida social, na área em que eu vivo. Então, eu, na minha família, eu, na minha sociedade, no meu ambiente. Aí, como indivíduo, uma pessoa, né, como ser. Então, tem a questão da manutenção ali. Mas só eu, Rosário? Não, eu preciso de leis. Eu preciso de pessoas que façam cumprir essas leis. Então, eu preciso de pessoas que sejam capazes de pegar, prender, punir, né, aplicar essas leis. Então, eu preciso de outra esfera, dos governos municipais, estaduais e federais. Então, eu preciso ali da polícia, né, que é importante. Então, eu tenho várias redes ali na manutenção. Aquele que sai à procura, que prende, aquele que investiga, aquele que pune, né, que dá um veredito, mas a questão privada, porque o ambiente ele não está relacionado só à questão governamental. Ele está relacionado à população e à rede privada. Então, isso é um conjunto. Então, a manutenção do ambiente é importante em conjunto. Por isso que uma andorinha só não faz verão. Por que usaram esse termo? Porque uma só, ela precisa de coletividade. Então, por que, por exemplo, as andorinhas migram em conjunto? Por que as zebras migram em conjunto? Uma espécie chamada, um conjunto, já é chamado gregarismo, é uma relação ecológica, é um deslocamento. Por que eles se agregam? Para maior o quê? Proteção, maior sobrevivência, maior resistência a predadores. Então, assim, o meio ambiente, para a manutenção do meio ambiente, nós precisamos de uma coletividade. Então, nós temos que entender, por exemplo, a questão do consumo da água. Nós temos que compreender a nossa colaboração para determinada coisa. A nossa colaboração no consumo da água, a nossa colaboração na redução do consumo da energia. Nós temos que, a nossa colaboração para diminuição da produtividade, da degradação do meio ambiente, de forma direta e de forma indireta. Então, a nossa questão particular é importante, porque ela vai somar com a rede privada e com o governo. Então, com as políticas governamentais. Então, isso tudo vai dar um out na nossa preservação do ambiente. E preservando o ambiente, eu tenho uma vida futura mais qualificada. Então, vamos só ver, por exemplo, a questão da água aqui no Brasil. Quando você fala do consumo da água, isso é só um exemplo para fazer uma reflexão. Só para nós refletirmos do que nós precisamos. Entra a energia, entra a manutenção do meio ambiente, entra o consumismo, a questão da tecnologia, entram vários itens. Então, dentro desses itens, foi escolhido, por exemplo, aí a água. Como é o consumo da água no Brasil? O Brasil, né, tem uma fonte hídrica muito grande, já parte daí, hídrica muito grande. Então, no Brasil existem várias bacias. Então, assim, uma fonte muito grande. E daí, Rosária? E daí que a água aqui no Brasil tem diversos focos de uso. Então, ela é ampla. Como assim? Olha aí, olha. A mineração usa 1,6% da água líquida. Água líquida, né? Digamos assim, aqui no Brasil. Como que a mineração usa? Usa na questão da lavagem, da separação. E aí, Rosária, o abastecimento rural. O que é um abastecimento rural? O abastecimento rural está relacionado ao quê? A hospitais, escolas, na zona rural. É abastecimento rural. Então, tem lá na zona rural
1,7% do total da água do consumo, do valor total do consumo aqui no Brasil, né? Em média. E aí, Rosária, só isso, né, dos nossos reservatórios? Só isso? Não, a indústria, o crescimento industrial, a industrialização, a questão da tecnologia, essa questão toda, produtividade, que isso aumenta por causa do nosso consumo, é aí que a gente precisa ficar atento, tá? 9,1%. Bom, o que é um uso animal? O uso animal é a questão da pecuária. Então, assim, com o gado, com os suínos, né? Então, eu tenho ali, com os galináceos, a minha produtividade. A minha produtividade com a questão animal está em volta de mais ou menos 8%. Tá legal, Rosária. E irrigação, 52% do consumo. Mais da metade. Trabalhamos com matemática que vai chegar a 100. Então, o que diz, Rosária? Mais da metade, 52%, está relacionado ao quê? Irrigação. Irrigação do solo. Para quê? Plantio. Então, eu tenho aí o plantio, seja qual for, da cana, da soja, seja qual for, do algodão, o que for, eu tenho a irrigação. Então, 52% dos meus reservatórios, do volume de água consumida, do valor total, mensal, 52% vai para a questão da irrigação do plantio. Então, eu tenho que ver o desperdício, eu tenho que tomar conta dessa situação. O que é o abastecimento urbano? É lógico que o urbano é onde nós vivemos, nas cidades. Então, vocês vejam que o abastecimento urbano é maior, lógico, do que o abastecimento rural. O que é o abastecimento urbano? São as escolas, são as casas, né? São os hospitais, é um abastecimento urbano. Isso sem eu pensar nas indústrias, porque quando eu penso em indústria, eu tenho 9,1%. Então, quando eu falo urbano, eu falo casas, eu falo hospitais, eu falo escolas, entra aí, obviamente, clínicas, eu penso nisso aí. E daí, Rosária? Aí eu tenho na própria termoelétrica, na questão da lavagem, do resfriamento, né? Quando tem. Então, nas usinas de produtividade de energia termoelétricas, eu consumo 3,8% da água da minha reserva. Então, o meu consumo de água, como um todo, como ser humano, né? Não é meu, Rosária, é muito grande. Então, como eu diminuo? Rosária, como é que eu colaboro? Eu posso colaborar, por exemplo, com a questão do abastecimento. Como eu posso colaborar? Não ficar lavando calçada, não lavar o quintal assim, dessa forma. Reutilizar a água, deixar um balde, pegar água da chuva, usar aquilo para, né? Dessa forma, de uma forma... não deixar o chuveiro pingando, vou escovar dente, fecha a torneira. Então, assim, vou me ensaboar, me molhei, vou me ensaboar, fecho. Mas será que todos nós fazemos isso? Aí entra a questão individual e coletiva. Porque o problema, ele vai existir. Ele vai recair sobre você. Em algum momento, ele vai chegar a você. Então, olha o que eu tenho. Qual é a porcentagem, então, da água utilizada diretamente no consumo humano? Consumo humano, diretamente. Reparem só que essa porcentagem é muito grande. Então, o ser humano, ele precisa diminuir impactos. Qual seria o impacto para o meio ambiente se toda a população reduzisse pelo menos a metade desse consumo doméstico? Seria intenso. Será que a população consegue? Será que a população, ela pensa? Será que eu, como estudante na escola, eu penso sobre isso? Ou eu deixo a torneira? Eu deixo o bebedouro pingando? Será que me custa olhar se ele está pingando e puxar o pininho para cima? Será que isso aí, eu estou colaborando com o meio ambiente? Estou. Então, se toda a população urbana, toda... rural também. Se toda a população humana tivesse esse discernimento, essa capacidade, essa percepção e reduzisse à metade, será que isso seria positivo na questão do meio ambiente? Será que
A população consegue? Consegue. Só tem o quê? Que querer. Aí ele fala assim, a irrigação é um setor que atualmente mais gasta água no Brasil. Então, assim, qual é o retorno desse setor para a população? Como assim? O setor de irrigação está relacionado a quê? Ao plantio. Está relacionado ao quê? À agricultura. Está relacionado a impactos como desmatamento. Então, eu tenho que fazer uma produção a longo tempo. Rosário, mas a longo tempo é ruim. Por que é ruim? Porque o retorno é demorado. Ah, você tem razão. Então, a gente tem que estar preparado para isso. É uma questão de qualidade. É uma questão de percepção. Então, você precisa pensar sobre isso. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente, a primeira coisa é que somos responsáveis diretamente e indiretamente pelo meio ambiente. Você precisa ter isso na sua cabeça. Você é um ser responsável pelo meio ambiente. Você está inserido nele. Você vive nele, você depende dele. Se você degrada ele, você vai ter prejuízos. Prejuízos em diversos aspectos. Econômicos, sociais, saúde, vários. Então, eu preciso pensar nele. Afinal, é nele que vivemos. É nele que estabelecemos as relações. É nele que realizamos as atividades diárias. É dele que tiramos o nosso sustento. Então, olha só, eu tenho que ter consciência. Então, essas mudanças, será que eu consigo? Consigo. Será que a minha família consegue? Consegue. Será que meu vizinho consegue? Consegue. Será que eu consigo propagar essa necessidade para os outros? Sim. Não dá mais para ficar pensando na questão individual. Não dá mais para ficar pensando só em si. Então, olha o que acontece. Nós temos um novo foco. Um foco que é uma restauração dos ecossistemas. Essa restauração dos ecossistemas, ela digamos assim, foi criada a partir de 2021. Então, em 2021, iniciou-se esse projeto. Iniciou porque ele é chamado de década. Então, a partir de 2021, eu tenho 10 anos para reestruturar. Eles estão dando 10 anos. Quem é que trabalha nisso? A ONU. Por que a ONU trabalha nisso? É um programa das Nações Unidas. Por quê? Porque eu tenho que pensar no meio ambiente. Quanto mais, e se eu estou inserido nele, se eu não penso nele, literalmente, eu estou ferrado. Então, eu preciso ter essa consciência. Então, eu vou ter a perda da biodiversidade, a contaminação da terra e da água. Então, eu diminuo o espaço, eu diminuo o consumo da água, porque eu vou ser obrigada, porque ela vai se tornar, entre aspas, não apta para consumo. Então, eu vou ter essa questão ali. Eu provoco assoreamento dos rios. Então, se os rios, né, vão sofrer a entrada, porque eu vou destruir a mata ciliar. Então, isso aí é um caos para quê? Para os próprios seres que vivem aquáticos, peixes e outros seres, para os seres que vivem daquele momento, né? Os ribeirinhos, né? Que os pescadores, os seres que vivem daquilo, os animais que moram ali. Eu interrompo cadeias alimentares, então eu tenho ali uma destruição violenta. Eu tenho um processo de desertificação, a perda do solo, a morte de micro-organismos, tornando aquele solo exposto estéril, literalmente improdutivo. Então eu tenho um problema sério ao longo da vida. Eu tenho a redução da captura do CO2. Então, se eu tenho essa redução por causa do desmatamento, obviamente, ele concentra lá na atmosfera. Né? Se ele concentra na atmosfera em grande quantidade, eu vou proporcionar uma acentuação do efeito estufa, que é um efeito natural, mas ele acentua. Então, eu tenho o que nós chamamos de aquecimento global. Então, assim, a partir disso, eu vou ter várias consequências. Derretimento dos picos, né, das geleiras. Eu vou ter chuva abundante numa área, seca abundante na outra, alagamentos, inundações, aumento do nível do mar. Eu vou ter vários. A mudança do pH da água, eu vou ter vários problemas relacionados a isso. Por isso que
a ONU, pensando numa questão global, ela lançou a década da ONU, da restauração de ecossistemas. Mas não é no Brasil, é no mundo, é planeta Terra como um todo. Então, as nações, é global. Então, as nações, elas precisam pensar em projetos de quê? De restauração, né? Precisam pensar em projetos que restaurem e mantenham o potencial econômico de cada um. Cada país ele vai ter o seu. Mas se eu não pensar, eu tenho que pensar em gerar emprego, movimentar a economia, né? Mas mantendo o meio ambiente. Eu não estou falando que é fácil, nenhum momento. Por isso eu preciso da coletividade. Eu preciso dos povos, né? Na questão assim, eu preciso das indústrias, da zona privada, e eu preciso dos governos municipais, estaduais e federais. Todos trabalhando em prol do meio ambiente. Então, nós temos, assim, vários desafios a partir de 2021. Então, desde 2021, esses desafios, eles foram lançados. Lançados por quê? Havia uma esperança. Esperança de quê? Esperança relacionada ao quê? Ao desenvolvimento, à melhoria, ao resgate. Resgate de quê, Rosária? Do meio ambiente que está sendo destruído intensamente. Então, esses projetos que podem ser particulares do setor privado, eles podem ser incentivados pelo governo, por ONGs, né? Eu preciso ter uma iniciativa coletiva, eu preciso ter engajamento, eu preciso pensar que juntos podemos alcançar essa missão. Então, o ambiente precisa de mim, eu preciso. Se vocês não conhecem esses projetos, procurem na internet. Existem vários projetos sobre essa estruturação. Procurem na internet sobre isso, tá? A década da ONU, em resgatar os ecossistemas. Olha só, isso aí é uma fazenda que o dono dessa terra, ele reestruturou. Ele e a esposa dele, eles são sozinhos. Ele comprou essa terra aí, olha aí, 2001, estava assim. E hoje, né? Hoje está mais equivalente. Está uma comunidade assim, clímax. Ele e a esposa dele fizeram, obviamente, com os funcionários, né? Com todo mundo que deu apoio, a comunidade da área. Eles fizeram isso. No início estava dessa forma. E em 2019 já estava assim. Então, assim, se um casal pode fazer isso, se uma comunidade pode fazer isso, por que nós não podemos também? Então, nós precisamos pensar na questão ambiental, tá? Um beijo para vocês. Até o final, a nossa culminância na trilha 15, tá? Um beijão.